mais que você possa acreditar que você não tem esse trauma, você também está nesse inconsciente coletivo. E muitas vezes você não usa o seu conhecimento, você não coloca o seu conhecimento em prática, você não está lá realmente usando aquilo que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu na pós-graduação, que você aprendeu num curso livre, aqui comigo, por exemplo, nas redes sociais, seja lá onde for que você adquiriu esse conhecimento, por puro medo de errar. E como que eu sei disso, gente? Eu sei disso porque eu escuto muita gente que vem conversar comigo aqui no direct, que vem conversar comigo nos meus cursos, que são meus alunos de fato, e escuto muito palavras como me sinto perdida, não sei se o que eu estou fazendo realmente é o certo. Olha que poder tem essa palavra, né? Não sei se o que eu estou fazendo realmente é o certo. Significa estou com medo de estar errando, estou com medo de errar. Outra frase que eu escuto muito é: queria um respaldo para saber se estou no caminho certo. Ou seja, com outras palavras, falando a mesma coisa, estou com medo de errar. Mais uma vez, queria ter um superior com quem eu pudesse aprender. Ou seja, acredito que o que eu já aprendi na faculdade não é suficiente. Precisa de outra pessoa para me garantir que o que eu estou fazendo é certo. Então, gente, pensa aí. O trauma coletivo não tá só nas outras pessoas, tá na gente também. Tá em mim, tá em você, esse medo de errar. Então, a gente tem que parar de falar que o problema é a cultura da empresa. O problema não é a cultura da empresa. O problema que está impedindo você de colocar o conhecimento que você já tem em prática é o seu medo de errar. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar essa questão aqui. A gente vai ter que começar a trabalhar como que você vai parar de ter esse medo de ser apontada como a pessoa que, você piorou toda a situação, tá pior do que estava antes. Foi a fulana que fez tudo cagado. Foi ela que inventou de fazer esse processo aqui e deu errado. Isso é muito comum, né? E aí a gente fica com esse medo. Nossa, eu vou ser apontada como a pessoa que fez errado, como a pessoa que piorou o que já estava ruim. Só que vamos pensar, vamos refletir aí. E se a gente pudesse mudar esse pensamento? E se você pudesse, a partir de agora, imaginar você mesma sendo aplaudida? Não porque você colocou processos na empresa simplesmente, mas porque você foi a pessoa que finalmente conseguiu colocar ordem numa empresa que estava bagunçada. Você sendo aplaudida, sendo reconhecida, sendo valorizada, porque finalmente a gente consegue enxergar os números da empresa, porque finalmente existe controle, porque finalmente tem indicadores que a gente consegue monitorar. Então, imagina isso, muda a chavinha, coloca mesmo assim, fecha os olhos e imagina, tá? Imagina você sendo promovida, você sendo reconhecida, porque você é a única pessoa capaz nessa empresa de trazer resultados, de ser um gestor ou uma gestora de resultados. E eu falo isso, gente, com propriedade, tá? Porque eu comecei a implantar processos na empresa que eu trabalhava
só com o conhecimento da faculdade. Eu sou formada em administração de empresas. Eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiária, assim como eu acredito que muita gente começa. E mesmo sendo estagiária, eu comecei a colocar as manguinhas de fora e organizar as coisas por lá. E foi porque eu organizei as coisas por lá que eu fui sendo promovida, e não o contrário. E uma vez que eu fui promovida, eu ganhei reconhecimento no mercado, fui contratada por outra empresa com o propósito específico de ser a pessoa responsável por colocar aquela casa em ordem. Hoje eu presto serviços de consultoria e tô lá sendo sempre contratada para colocar aquela casa em ordem, para colocar aquela empresa, né, a casa, porque muita gente usa esse vocabulário, mas a empresa em ordem. Então, se você tem essa formação, se você tem esse conhecimento, você tem que parar de ter o medo de que preciso ter alguém para me dizer que eu estou certa e imaginar e colocar você como uma pessoa que realmente eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que isso aqui vai trazer resultado para a empresa e aí sim você vai ser reconhecida, você vai ser valorizada, você vai ser promovida e você vai conseguir ser uma gestora de resultados. Então, muda essa mentalidadezinha ali, ó, imagina, coloca isso na sua mente, errar não é o problema, tá?